A Casa da Juventude, eu tive uma atuação profissional lá, mas a atuação lá profissional foi tão forte que ela influenciou também toda a minha carreira acadêmica, toda a minha vida profissional. Boa tarde, meu nome é Gardene Leão, sou professora aqui da Universidade Federal de Goiás e tenho uma atuação com movimentos sociais do terceiro setor desde a minha graduação. Eu pesquiso esse tema. Fiz graduação aqui na UFG no curso de Relações Públicas e pesquisei no meu TCC o Grupo Trans do Corpo, que é uma instituição de terceiro setor vinculado ao movimento feminista. Eu fiz um planejamento de comunicação de terceiro setor para o Grupo Trans do Corpo e foi minha primeira ligação com o terceiro setor. Logo em sequência, eu trabalhei na Faculdade de Camburi um tempo, que é uma instituição privada, e depois eu fui trabalhar na Casa da Juventude Padre Burnier, onde eu fiquei a maior parte da minha carreira profissional. Fiquei lá durante 8 anos como Relações Públicas na assessoria de comunicação. Eu continuei atuando na Casa da Juventude e fiz uma outra pós-graduação em Juventude. Por quê? Porque quando a gente atua em movimentos sociais, a gente também tem que estar vinculado à causa da instituição. A gente não pode ter somente as ferramentas técnicas de comunicação, de assessoria de comunicação, mas a gente tem que conhecer profundamente a causa com a qual a instituição atua. E aí eu fiz uma pós-graduação em juventude para entender a linguagem do jovem, como falar, escrever para esse jovem, como se comunicar, como produzir eventos, como produzir comunicação de maneira mais eficaz, dialogando com a juventude, O Relações Públicas, é claro, a gente tem essa delimitação dos públicos, a gente faz diagnóstico, então a gente delimita missão, princípios, a gente tem todo um estudo teórico para poder preservar esses princípios dos movimentos social e tal, e dos movimentos sociais, e atuando dentro das instituições do terceiro setor. Mas eu acho que se o profissional de comunicação tiver uma sensibilidade para trabalhar no movimento social, ele tem a capacidade de preservar esses princípios. Então, a gente que trabalha com movimento social, a gente tem que gostar muito, respeitar a causa, conhecer a causa. Por isso que a gente pode ter todas as ferramentas possíveis, mas se um jornalista, por exemplo, ele conhece muito mais a bandeira dos movimentos sociais, ele se dedica à causa, ele estuda, ele aprende com aquelas pessoas, você tem que sempre colocar na posição de aprendizado com essas pessoas. Não chegar impondo ferramentas, estratégias de comunicação sem conhecer e se interagir com esses públicos. A comunicação no terceiro setor, ela é muito mais de interação, de humanização, de construção conjunta. E quando você se coloca dessa forma, a gente consegue construir uma comunicação que preserve esses princípios, Então, não é que o Relações Públicas ele tem mais habilidades. Eu acho que qualquer profissional que tenha mais esse sentimento de sensibilidade, ele vai ter esse diferencial. E talvez seja por isso que a gente não esteja conseguindo adentrar nesse mercado. A gente tem que ter essa sensibilidade para a atuação nos movimentos sociais, Então, a Casa da Juventude, ela trabalha com a defesa da vida dos jovens, oferecendo todos esses cursos que eu falei para vocês, todas essas atividades. Mas é a defesa da vida da juventude que vem sendo exterminada, principalmente os jovens negros, moradores das periferias urbanas, que vêm sendo mortos mesmo, assassinados indiscriminadamente. Então, a Casa da Juventude atua
contra a defesa da redução da maioridade penal, atua em favor da vida do jovem pobre, negro, excluído, morador das periferias, né? Então existe todo um movimento por atrás da Casa da Juventude que defende essa juventude, né, excluída socialmente, né? E a casa então atua em parceria com vários movimentos sociais, Pastoral da Juventude, Pastoral Carcerária, MST e assim por diante. São vários movimentos que defendem a vida de uma maneira geral e a vida da juventude especificamente. Quais as lições que eu acredito que um Relações Públicas pode aprender trabalhando no terceiro setor? E quais são os desafios que o profissional enfrenta nessa vertente? Eu acho que o Relações Públicas pode aprender a dialogar mais com os públicos, porque no terceiro setor não tem jeito, a gente tem que fazer comunicação sempre com os públicos. Para fazer um informativo, a gente precisa criar um comitê editorial, a gente precisa que as pessoas participem na produção da notícia. Por exemplo, um informativo para o jovem. Quando você convida esse jovem para produzir a notícia e ele se vê ali, ele vai consumir muito mais aquela informação do que se você fizer sozinho lá no setor de comunicação e não fazer junto. Quando você vai produzir informações para o site e aí você produz e de forma conjunta com esse público, você vai ter muito mais resultado, informações para as redes sociais e assim sucessivamente. Então eu acho que a gente trabalha muito mais de forma dialógica com os públicos, não só na produção do diagnóstico e planejamento da comunicação, mas na execução dos produtos de comunicação mesmo. Você vai fazer um informativo, você faz junto, você vai fazer o site, você faz junto, você vai produzir as mídias sociais, você faz junto, você vai fazer um vídeo desse, você faz junto. Então, isso a gente aprende muito, né, com os públicos, e as pessoas consomem muito mais a informação quando você produz comunicação de forma em parceria. E no terceiro setor a gente trabalha muito isso, né? Eu acho que é o diferencial que o Relações Públicas pode aprender nesse campo, né? Os principais desafios, gente, o principal desafio é a falta de dinheiro. A gente tem que trabalhar com verba mínima mesmo, né? No terceiro setor a gente não tem dinheiro porque tem que manter os projetos e assim, a comunicação é a última coisa a que se destina recursos. O que é mais importante é atender o jovem pobre que chega lá, que às vezes a única coisa que ele tem no dia de lanche é o lanche que ele tem durante o curso que ele faz lá de informática. Então, atender ele é prioridade. Como era realizado o planejamento de comunicação da Casa da Juventude? Ele era realizado anualmente, junto com o planejamento estratégico geral da organização, né? Haviam reuniões para ser feita toda a reunião de planejamento estratégico da instituição, e o planejamento estratégico da comunicação ele tinha que ser feito junto com o planejamento da instituição, porque os projetos, por exemplo, eu vou pensar projetos, vão acontecer X cursos, eu tenho que desenvolver trabalhos de comunicação para divulgar esses cursos. Então, o planejamento ele não é dissociado do planejamento geral da comunicação, da instituição, né? E a gente fazia de forma, era colaborativa, era junto mesmo, a gente fazia reuniões sistemáticas de forma coletiva, fazia todo o diagnóstico de comunicação, o da instituição e o de comunicação. A gente sempre avaliava no ano anterior todos os instrumentos que a gente produzia de comunicação, site, informativo, folders, tudo que a gente produzia de produto de comunicação, eventos, tudo. E aí a gente fazia o planejamento para o próximo ano sistemático de todas as ações de comunicação que a gente ia desenvolver. A gente tinha muita parceria com a iniciativa pública, com o poder público, né? Por exemplo, a gente ia divulgar a campanha A Juventude Quer Viver, que é contra o extermínio de jovens, né? E aí a gente ia na Assembleia Legislativa, fazia parcerias para divulgar essa campanha, a gente ia nas audiências públicas,
a gente participava de audiência pública, reuniões com os movimentos sociais para divulgar as campanhas contra o extermínio de jovens. Então a gente tinha muita parceria com a iniciativa pública para poder divulgar essas campanhas de uma maneira geral. Iniciativa privada era menos, né? A gente tinha, por quê? Porque há um risco muito grande de se vincular o nome das instituições de terceiro setor com iniciativa privada. Essas instituições têm que ter os princípios muito alinhavados com as causas da instituição de terceiro setor. O profissional de RP fazia praticamente tudo na organização, né? Porque era só o profissional de RP. É claro que os meninos que trabalhavam no design ajudavam. Esse processo de planejamento não era feito sozinho. Quando a gente fazia o planejamento todos os anos, o diagnóstico, planejamento e as estratégias para pensar a comunicação, nós sentávamos a equipe e a gente pensava junto todas as ações que a gente ia executar. Mas quem tem o papel da gestão da comunicação, né, e quem faz todas essas, pensa estrategicamente o planejamento, diagnóstico, é o Relações Públicas. Mas lá a gente não fazia a gestão da comunicação somente, a gente executava todas as ações. Então, era produzir texto para site, release, texto para cartaz, para folheto, tudo que era parte de texto era eu que fazia, como profissional de relações públicas, tudo. Para gestão das mídias sociais, acompanhamento das mídias sociais, respostas, tudo era eu que executava. Quando você atua numa instituição de terceiro setor, acaba que você faz muito mais do que assessoria de comunicação. Você faz mesmo uma dedicação à causa e aí você se engaja, você faz curso e faz formação lá dentro, vira educador, acaba que você se vincula mesmo à instituição de várias formas. O terceiro setor, na época que eu entrei, me propôs o dobro do salário que eu ganhava na rede privada. Então, eu pensei duas vezes. Não, eu ia fazer o que eu gostava ganhando o dobro. Eu não pensei duas vezes. O profissional, ele tem que faz tudo, como eu disse para vocês. A gente tem que gerir a comunicação, a gente tem que fazer assessoria de imprensa, a gente tem que fazer cobertura de eventos, gestão de eventos, tudo, né? A gente faz tudo. E muitas vezes na hora de uma seleção, como eu participei dessa seleção lá na Casa da Juventude, o que pega? É o texto. Como é que você vai diferenciar? É o texto. Faz um release aí para mim. Então, o texto é um diferencial para você entrar no terceiro setor. E o jornalista, ele tem 4 anos de produção de texto, né? E nós temos 1 ano de produção de texto. O nosso diferencial como relações públicas é trabalhar a gestão, trabalhar os processos de planejamento, diagnóstico da comunicação, né? A gente tem um diferencial como gestor da comunicação gigante. Se a gente conseguir vender o nosso peixe para o terceiro setor, a gente está 1000 anos-luz na frente, no meu ponto de vista. Só que a gente precisa saber levar isso para seleções de emprego.